Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, memória de Santa Paulina. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje trata aí desse envio, Esse apostolado. O apóstolo é aquele que é enviado, então Jesus envia seus apóstolos com uma missão. E é interessante essa peculiaridadezinha que o apóstolo chama, Estamos falando aqui de Mateus, o evangelista, um apóstolo. Ele fala: Jesus deu a eles poder. Poder sobre os espíritos impuros, poder sobre os espíritos malignos, É bom a gente ter claro diante da nossa fé que o mal tem um poder. O bem tem um poder. Mas existe um poder maligno também. Então não adianta querer ser ingênuos, achar que não existe esse negócio, não existe esse negócio de mal, de feitiço, de maldade. Basta ter fé que eu tô tranquilo e tudo e tal. Então calma lá, Então o mal existe. E o mal não é uma aura que está emanando no mundo, nos conduzindo numa direção ruim, não. O mal é pessoal. O mal tem personalidade. O mal é Satanás e os seus asseclas, os seus demônios. Então por isso que era necessário que Jesus desse aos seus apóstolos poder sobre eles. Mas o fato de nós, como discípulos de Jesus, nós também como enviados de Jesus, termos poder sobre eles, eu daria um conselho muito simples para você, Não menospreze o diabo e seus demônios. Não seja arrogante diante do diabo e seus demônios. Eu vou dizer uma palavra até um pouco pesada. Respeite Satanás e respeite seus demônios, Não seja arrogante. É importante que nós saibamos que o nosso Deus é muito mais poderoso do que o diabo e seus demônios. E de que Ele nos deu poder, sobre eles, Mas em momento nenhum Deus queria que nós fôssemos arrogantes diante do poder do mal. Porque às vezes é isso que a gente vê, Nós vemos pessoas se arrogando o poder sobre o espírito impuro. Às vezes o pessoal aí numa pregação empolgada, falando do capeta e xingando, não sei o quê, que ele não pode nada, que ele é um fraco, que ele é um coitado. Nós temos poder, Cuidado, Então, eu ouvi uma vez uma frase do diabo que estava na boca de um ator, em um filme antigo, final da década de 90, começo dos anos 2000, chamado O Advogado do Diabo, encenado por Keanu Reeves, aquele rapaz da Matrix, quando ele ainda era um menininho, e o bom e velho Al Pacino, E o Al Pacino interpretava um demônio, e um dos momentos assim de diálogo entre o diabo, que era o Al Pacino, e o Keanu Reeves, que era o sujeito que estava sendo tentado, ele disse para ele, Você sabe qual que é o meu pecado preferido? Às vezes na nossa cabeça, o pecado preferido do diabo é o pecado da cintura para baixo, Tudo na nossa cabeça que envolve sexo é o pecado preferido do diabo, Eu achei interessante essa frase do ator. Ele diz: meu pecado preferido é a soberba, o orgulho, É a arrogância, Porque esse foi o pecado de Satanás. Satanás não pecou contra a castidade, ele não tem corpo, O pecado preferido dele é o orgulho, é a soberba. Então, esse evangelho de hoje revela para nós uma graça que Deus nos dá, um poder sobre o mal. O mal não prevalecerá sobre nós. E aqui eu faço eco de uma palavra de Nossa Senhora, Por fim o meu imaculado coração triunfará.
mas não será a nossa arrogância, a nossa prepotência diante do mal que nos fará vencedores dele, né? Um exemplo que nós temos é de São Pedro, né? Quantas vezes São Pedro foi arrogante e prepotente nos evangelhos, e como ele quebrou a cara, né? Senhor, eu darei a minha vida por ti. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, estou disposto a ir contigo até a morte, né? Pedro, Pedro, rezei por ti, para que quando te converteres, você possa ajudar os seus irmãos na conversão deles. Então, peçamos a Deus a graça de que nós, então, tenhamos essa sinceridade, né, diante do poder de Deus sobre o mal. Mas também essa confiança de que o poder é de Deus, não é nosso. Que Deus partilha conosco esse poder sobre o mal, mas não é para nós nos arrogarmos como poderosos diante do mal, mas para continuarmos humildes, serenos. Saber que o diabo, ele pelo menos é mais esperto do que a gente, por mais tempo de vida e por conhecimento angélico que ele tem, não é o nosso. E nos portarmos com essa serenidade, com essa tranquilidade. Sabermos que é uma luta que precisa ser vencida. E não vai ser vencida com as nossas forças, mas vai ser vencida pela graça de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.